Tem uma questão aqui que envolve logaritmo. A questão diz o seguinte: o valor de x na equação log de x na base 3 raiz de 3 é igual a 1/3 é. Ou seja, ele está me perguntando qual é esse valor de x aqui. Para fazer isso, você faz o seguinte: eu coloco aqui log x e a base é 3 raiz de 3. Isso é igual a 1/3. Lembrando, para quem ainda não sabe, log de A na base B igual a x, isso implica que B elevado a x é igual a A. Ou seja, eu posso dizer que B elevado a x é igual a A. E aqui não aparece mais o log, né? Aqui não aparece mais o log. Esse log aqui, se eu quiser sumir com ele, eu faço B elevado a x igual a A e não preciso mais colocar o log. Isso é o logaritmo, propriedade logarítmica, né? Apagando isso aqui, que é um rascunho, só para explicar para vocês o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer? 3 raiz de 3 elevado a 1/3, isso é igual a x. O que foi que eu fiz? Peguei o 3 raiz de 3, elevei a 1/3 e igualei a x, assim como eu mostrei para vocês no exemplo ali do logaritmo. A partir daqui, tem uma outra sacada interessante que é 3 raiz de 3. Para tirar essa multiplicação daqui, eu vou jogar ela aqui para dentro, para que fique só a raiz aqui, não tenha mais o 3. Como eu faço para colocar esse 3 aqui para dentro? Eu faço o seguinte, eu tenho 3 raiz de 3. Se essa raiz aqui é quadrada, não aparece o índice aqui, significa que ela é uma raiz quadrada, ou seja, o índice é 2. Se eu quero colocar esse cara aqui para dentro, eu tenho que colocar um expoente 2 nele. Eu tenho que fazer raiz, aqui ó, raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Que lá no fim vai ficar raiz de 3 ao cubo. Às vezes, legal, tá me ensinando a fazer isso aí, mas por que eu vou fazer isso? Como eu faço para saber que eu devo fazer isso aí? Gente, olha só, eu preciso chegar no valor de x. Eu vou precisar isolar esse x aqui e vou precisar reduzir isso aqui o máximo que eu puder, porque o x ele já está aqui separado, né? Na hora que eu vou precisar isolar automaticamente, com o logaritmo ele já ficou isolado. Então eu preciso reduzir isso aqui ao máximo que eu puder. Então ao invés de eu ir abrindo, por exemplo, eu poderia fazer aqui, olha, eu poderia colocar 3 elevado a 1/3 vezes raiz de 3 elevado a 1/3 igual a x. Aqui eu estou abrindo o valor. Eu preciso encontrar o valor de x e não fazer uma abertura aqui de cálculo, né? Olha só aqui, ó. Eu tenho que ir reduzindo, ou seja, eu tenho que ir colocando isso aqui para dentro, tenho que puxar isso aqui para cá e tenho que ir reduzindo esse valor, sintetizando ele, simplificando o máximo que eu puder. Então eu não posso ir abrindo isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse aqui para dentro, depois eu vou puxar esse expoente para cá e vou desenvolver a resolução. Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui como eu jogo isso para dentro. Aí já se torna só uma raiz e não mais uma multiplicação. E por que eu não faço isso? Porque aqui eu estou aumentando o meu valor, né? Então eu sempre procuro simplificar o processo. Então daqui, o que vamos fazer? Eu tenho 3 raiz de 3, isso vai ficar igual a raiz 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1/3, isso é igual a x. Como eu mostrei para vocês, isso aqui já vai ficar direto raiz 3 ao cubo elevado a 1/3. Por que 3 ao cubo? Muita gente já sabe, mas 3 ao quadrado vezes 3, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Aqui tem um expoente 1, né? Você não vê porque não precisa colocar aqui. 3 elevado a 1 é 3. Para eu fazer essa multiplicação aqui de potências, o que eu faço? Eu faço 3 elevado a 2 mais 1. Isso aqui vai ser 3 ao cubo. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui e trazer aqui para cima. Passo uma barra aqui. Tenho aqui x é igual a raiz de 3 ao cubo elevado a 1/3. Agora eu vou sumir com essa raiz daqui. Como eu faço para sumir com essa raiz daqui? Eu vou trocar ela por um expoente. Como eu faço esse expoente? A troca de raiz por expoente, ela funciona assim. Vou colocar de preto bem aqui. Eu tenho raiz quadrada de A.
Esse A, ele tem um expoente 1 bem aqui. Então, eu posso fazer a e coloco um expoente de fração. O meu 1 é o numerador, o índice da raiz é o denominador. O que estiver de expoente aqui é o numerador da fração, o que estiver de índice é o denominador da fração. E eu sumo com a raiz e deixo o meu valor aqui com uma potência de fração. Eu posso fazer essa substituição tanto daqui para cá como daqui para cá. Eu tenho uma raiz, eu troco em uma potência com expoente de fração, ou eu tenho uma potência com expoente de fração e troco em uma raiz. Isso eu vou fazer aqui. Meu expoente aqui é 3, então ele vai ser o quê? Ele vai ser o numerador. O índice da raiz é 2, ele vai ser o denominador. E aqui embaixo eu vou fazer assim, olha, x é igual, aí eu vou colocar o 3, o expoente, numerador, o índice, denominador. E eu vou fazer isso aqui elevado a 1/3. Entenderam? O que eu fiz aqui foi o que eu expliquei para vocês aqui. Olha, tirei a raiz e troquei a raiz pelo expoente de fração. Por que que eu fiz isso? Porque fazendo isso, agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer x é igual a 3 elevado a 3 sobre 2 vezes 1/3. Joilson, o que foi que você fez aí? Eu tenho a elevado a x, está elevado a y qualquer aqui. Eu tenho dois expoentes, então isso é a elevado a x vezes y, propriedade da potência. Se eu tenho uma potência aqui, um parêntese e outra potência aqui embaixo, o expoente, né? Tenho expoente aqui e o expoente aqui, eu posso multiplicar esses dois, tá? Quando eu tenho a, como eu mostrei para vocês agora, a elevado a x vezes a elevado a y, eu vou somar esses dois caras aqui. Mas se o expoente está aqui, olha, aqui tem um parêntese, aí então eu vou só multiplicar os expoentes, propriedades da potência. Isso que eu vou fazer, isso que eu fiz aqui, olha, multipliquei esse com esse. Apagando aqui, voltando aqui para baixo. Isso aqui fica x é igual a 3. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 3 é 6. Isso aqui vai dar 3 sobre 6. Isso é igual a 3 elevado a 1 sobre 2. Quanto é 3 elevado a 1 sobre 2? Aqui, olha. Simplifiquei em cima, dividi em cima por 3, dá 1. Dividi embaixo por 3, dá 2. Simplifiquei a fração. E essa fração ela veio daqui. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 3 é 6. Lembra que eu falei para vocês sobre a raiz? Então, colocando aqui do lado, se x, passo aqui mais uma barra aqui. Se x é igual a 3 elevado a 1 sobre 2, eu faço que x é igual a 3, coloco uma raiz. O que está no numerador é o expoente, então não preciso nem colocar 3 elevado a 1 é 3. E o que está no denominador é o índice da raiz, que eu também não preciso colocar aqui, raiz quadrada eu não preciso colocar o índice. Então, a resposta aqui para a minha questão, quando ele pergunta o valor de x na equação log de x na base 3, raiz de x é igual a 1/3, a resposta é x é igual a raiz de 3. Beleza? Uma questão cheia de propriedades aqui, propriedade do logaritmo, propriedade da potência, propriedade da radiciação, que dá de aprender muita coisa só nessa resolução aqui. Uma questão bem legal.